Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do meu canal EBcast. Espero poder compartilhar com vocês o melhor de mim, contar um pouco da minha história, trazer um pouco de informações para vocês, propósitos. E hoje começamos com um tema muito especial, propósito. E eu trouxe uma convidada muito especial. Ela tinha que estar no primeiro episódio falando sobre isso. Estou muito feliz em receber aqui a Maria. Obrigada, Prazer Maria, por estar aqui. Obrigada por ter aceito o meu convite. Eu tenho certeza que hoje a gente vai fluir muito de Deus, do Espírito Santo. E eu espero que a nossa história possa impactar muitas mulheres, alcançar muitas mulheres, muitas pessoas. Sim. E que através das nossas histórias, de tudo que vai ser dito aqui hoje, Deus possa tocar o seu coração de uma forma sobrenatural. Então, fica até o final, porque tem muita coisa linda pra gente contar por aqui. Vamos lá. Eu vou começar contando um pouco da minha história, como que nasceu a Érica, gestora de tráfego, como que cheguei até aqui. Não tinha como iniciar esse podcast sem que o primeiro episódio fosse falando de propósito. Eu acredito muito que tudo que Deus faz, Ele escreve certo por linhas tortas. E mesmo que por vezes, a gente não vai ver a luz no fim do túnel. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E eu comecei da pior forma possível, que foi olhando para as paredes e vendo que eu estava dentro de um fundo do poço. Eu via pessoas do meu lado e eu automaticamente me sentia sozinha. Eu não sabia o que era ansiedade, achava que ansiedade era coisa de pessoas que não tinham Deus, depressão era coisa de quem não tinha Deus. E eu fui percebendo que eu tinha Deus sim, eu tinha o Espírito Santo sim, só que eu dei vazão a escolhas erradas, atitudes erradas que me levaram a um processo depressivo e de ansiedade. E foi assim que eu comecei conhecendo a gestão de tráfego, né? Quando a minha empresa já estava a um nível onde eu já não tinha mais como tirar um fluxo de caixa, eu fui chegando no vermelho. Sim. E aí eu achava que através dos anúncios online eu teria uma transformação de vida. Então eu falei, vou fazer anúncio, vou tirar a minha empresa do zero, do vermelho, e vou fazer com que ela cresça e eu mude de vida. Só que aí eu percebi que eu fiz uma bola de neve na minha vida, porque não se resumia somente a isso. E, na verdade, Deus já estava preparando ali o caminho para que eu chegasse onde eu cheguei hoje. E eu creio que não cheguei nem a um terço ainda do que Ele tem preparado. Mas, através disso, o que foi acontecendo ali na minha empresa, eu fui vendo que eu não conseguia vender e aí investia cada vez mais. E nessa de investir já não era mais investimento, era um gasto. E isso foi piorando cada vez mais a minha situação, porque eu olhava e falava assim, meu Deus, eu tô fazendo mais conta no cartão. Chegava a data de pagar, aquele anúncio não deu resultado de nada. Só que eu tinha muitos pontos dentro da minha empresa que eu não conseguia ver. Sim. Então eu era o empresário, né? Aquele famoso empresário que faz de tudo. Sim. Um pouco. Ele é no caso a Érica, a vendedora, a que compra, o marketing, a modelo, a editora, a social media, a designer, tudo. Então, o que acontecia? Eu vi que eu não estava conseguindo mapear quais eram os pontos que eu precisava melhorar. E quando eu consegui mapear, eu não conseguia contornar isso. Porque eu precisava de uma equipe, eu precisava de pessoas. E o meu maior problema não estava na questão física, estava na questão espiritual. Porque na minha mente eu já não conseguia mais fazer nada. Eu não conseguia me resolver com nada. Então eu não conseguia delegar, eu não conseguia ir atrás de ninguém. E até porque eu estava numa situação que não tinha nem como eu contratar outra pessoa. Porque eu pensava, de onde eu vou tirar o dinheiro para pagar alguém?
Então, foi fluindo de um jeito que eu percebi que eu falei, não, alguma coisa precisa ser feito. Foi onde eu comecei a estudar tráfego pago, entrei na comunidade Sobral e peguei gosto quando eu comecei a ver que eu entendi ali. Só que assim, o início da gestão de tráfego não é mil maravilhas. O gestor, ele inicia tomando bloqueio no Facebook, ele inicia cheio de problemas para resolver, que para ele é tudo novo, e eu olhava para aquilo e falava assim, meu Deus, isso daqui não é para mim. Eu não quero fazer isso, não. Prefiro falar de moda. E Sim. Você que conhece muito de moda sabe, né? Sim. Mulher, quando vai se vestir, coloca uma blusa ali, uma calça. Ai, assim ficou bom, assim combinou. Então, falar de moda pra mim era muito fácil, até porque até hoje eu vivo isso, né? Vai colocar uma blusa, você sabe se combina com acessório. Brand pessoal. Já vai fazendo um brandzinho ali. Ah, não, isso daqui não tem nada a ver com a minha imagem, não tem nada a ver comigo. Ai, mas porque tá na moda. Tá na moda, mas não se encaixa pra mim. Sim. Não representa a minha imagem, né? Eu vou colocar uma flor no pescoço, quem é a Érica com uma flor no pescoço? Então, nem tudo que tá na moda ali, a gente encaixa no nosso Aquele perfil. famoso ditado, você não é todo mundo. Você não é todo mundo, verdade. Então, pra mim, a moda, sempre respirei, né? Pra mim, aqui eu mando muito bem. Mas quando eu cheguei no tal do gerenciador de anúncio, eu falei, Deus, isso daqui não é pra mim. E Deus falava assim, é pra você sim. E eu falava, não tem condições, olha o tanto de botão. Olha o tanto de coisa, olha o tanto de estratégia, é isso, é aquilo outro. E aí eu começava a colocar dificuldade. Então eu falava, não quero isso. E fiquei por muito tempo, Maria, não sei se isso já aconteceu com você, mas Sim. fiquei por muito tempo negando as vontades dele pra mim. E eu falava, Deus, olha, quero continuar com a minha empresa, me tira disso aqui. E fui lutando contra a vontade do Senhor. Até que eu comecei a ter os meus clientes, até que eu comecei a dar resultados para os meus clientes, e aquilo me encheu os olhos de lágrima. Porque quando eu iniciei como gestora de tráfego, eu não tinha R$1 no bolso. Por um milagre, até hoje eu não sei explicar, o cartão não tinha limite. Ele aprovou o meu curso da gestão de tráfego. Não tinha limite. Não tem como explicar, Maria. Humanamente não tem como explicar. E aí eu comecei a olhar para minha trajetória e Deus falava para mim o seguinte: você vai levantar pessoas e empresas. E eu me limitava. Porque eu falava assim, Deus, é loucura da minha cabeça. Porque uma pessoa que não tem R$1 no bolso, o cartão não aprova nada. Não aprovava uma blusa, se eu fosse comprar, não aprovava. De repente, fiz o curso de gestão, consegui meus primeiros clientes, dei resultado para os meus primeiros clientes. Então, uma pessoa que se via na situação limitada de dizer, eu fali uma empresa, ninguém vai confiar em mim. Sim. Como que você vai pegar a sua empresa e dar na mão, confiar a uma pessoa que faliu a sua empresa? Só que, na verdade, Deus ele já estava ali planejando tudo. Porque falir uma empresa já fazia parte do propósito dele, de fazer com que eu entendesse que eu não acreditava em mim, mas ele acreditava em mim. As pessoas não acreditavam em mim, mas ele acreditava em mim. E aquilo foi trazendo ali, eu fui virando uma resposta, porque eu orava, a minha mãe orava, e aí as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer, e aí eu virei um milagre, porque quem orou por mim viu o processo acontecendo, só que viu também a transformação acontecendo. Sim. Porque eu era aquela pessoa que contava moedas para pegar um ônibus para ir para a igreja. Só que eu falava para o Senhor o seguinte: eu posso ficar sem dinheiro para qualquer coisa, mas eu só não posso ficar sem dinheiro para ir na igreja. Porque é lá onde eu encontro o meu combustível. Era lá, Maria, dentro da igreja, que eu renovava as minhas forças.
Porque humanamente falando, eu olhava para todo mundo crescendo. A gente fica, né, naquela Sim. comparação Sim. de O olhar tempo todo. de olhar a vida do outro, a grama do vizinho sempre mais verde. E eu falava, e por que comigo não acontece? Será que eu não tô sabendo ver o que tá acontecendo? E a realidade é que é bíblico. O povo padece por falta de sabedoria. Sim. E era o que me faltava. Me faltava estudo, me faltava dedicação, me faltava mudança de mentalidade. Porque eu não, enquanto eu estava ali no papel de vítima, a minha vida não mudava. Eu não saía daquela posição, eu não saía da depressão. Eu não sentia vontade de comer, eu não sentia vontade de tomar banho. Mas eu tinha que fazer a comida por conta da minha filha. Então, tudo isso foi fazendo com que eu entendesse que eu estava passando por um processo. E se tem uma coisa que a gente precisa entender, que nos propósitos do Senhor, a gente não escapa do processo. Não. A gente não escapa. E eu vou contar um pouquinho mais da minha história, mas eu quero apresentar um pouco você para o pessoal de casa. A Maria, ela é uma mulher de Deus, fervorosa, já fez uma oração aqui hoje maravilhosa e tá com um projeto lindo. E eu fico muito feliz de ver ela crescendo cada vez mais e crescendo para Deus, porque é diferente a gente ter sucesso onde Deus não nos chamou, porque esse sucesso ele é repentino. E crescer para Deus, crescer com Deus, não é um sucesso repentino, porque é um sucesso onde a gente cresce com Ele, onde o nome dele é exaltado, Sim. onde Ele é glorificado. E isso faz com que a gente alcance vidas. E isso daí, preço nenhum do mundo paga. Verdade. Alcançar vidas. Se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho da sua história. Érica, é uma honra estar aqui, fazer parte desse primeiro episódio, desse momento incrível na tua vida. E como você falou sobre propósito, né? Passou por depressão, passou por desafios. E quando tu estava contando a tua história de que faliu uma empresa e nem você acreditava mais em você, e é normalmente isso que acontece na vida da gente. Muitas vezes a gente chega no ápice do sucesso, no ápice de todos os sonhos realizados, as metas batidas. E quando você olha, talvez você não esteja no centro da vontade de Deus. E Ele desconstrói de forma repentina, sem explicação, tudo aquilo que você está vivendo para você começar a viver o propósito dele. A loja de roupa, a vendedora, a marqueteira, a mãe, a filha, a mulher que influencia, fazia parte dos bastidores de hoje que você vive. Amém. Você conhece exatamente a dor do teu cliente. Tu sabe exatamente o que ele passa. E o principal, hoje você está do lado dos bastidores dele, ajudando a empresa dele a alavancar, cumprindo o teu propósito de transformação de vida. E quando tu falou que quando começou no tráfego pago, que dizia, Senhor, isso não é para mim, eu comecei com problemas, com desafios, e os desafios vêm para que a gente possa ter aprendizado com ele. Esses dias eu estava no meu momento com Deus e eu escutei falando assim que você escolhe se o desafio ele vai governar a tua vida ou se é aquilo que o Senhor determinou sobre você. O desafio, ele vem como uma escola. Ele vem para te dar aprendizado. Se tu já tivesse começado no tráfego pago, dando tudo certo, talvez quando desse um problema, tu não ia ter preparo para poder resolver aquele problema. Então, o desafio, ele vem para que a gente possa aprender com ele, para criar autoridade e viver o propósito de Deus. Todos os desafios que o Senhor coloca na nossa vida, que é para que a gente escolhe se ele vai ser o nosso professor ou se ele vai nos governar. E como que ele governa a gente? Ele governa fazendo a gente se sentir incapaz. Ele governa fazendo com que a gente fique surdo espiritualmente para ouvir a voz de Deus e só ouve aquele ruído. Você é incapaz, eu não consigo, eu estou fazendo tudo errado, isso aqui não vai dar certo. E quando a gente para e diz, Senhor, me dá sensibilidade do teu espírito, me faz ouvir a tua voz, a gente lembra de tudo aquilo que ele determinou para nós. Que nós somos mulheres frutíferas. Verdade. Nós vamos florescer na estação certa. E nós nascemos para influenciar.
O sucesso com Deus é como uma árvore, ele floresce na estação certa, no tempo certo. A Bíblia todo o tempo nos compara como uma árvore frutífera. Então, que nós sempre possamos florescer no nosso trabalho, na nossa vida em casa. Eu, quando comecei no escritório, eu relutei muito. Eu sempre trabalhei com moda com a minha mãe. Já trabalhei de vendedora, já entreguei panfleto na rua, já fiz um pouquinho de tudo, já trabalhei em escritório de contabilidade. E quando eu trabalhei numa empresa de engenharia na parte comercial, então assim, eu sempre estava envolvida e nunca pensei em voltar para o escritório de contabilidade. Nunca. Eu dizia que contabilidade não é para mim. Aquela loucura, prazo, pressão. Eu falava, não, o negócio é roupa, é provador, é internet. Muito mais fácil. Isso, é muito mais fácil. Porque a gente quer sempre estar na zona de conforto. E o que é mais fácil Isso, também, né? aquilo que é mais fácil para mim, tá tudo ok. Mas a partir do momento que o Senhor te convida a sair da tua zona de conforto, a experimentar novos lugares, o território geográfico ser diferente, ele vai te tirar todas as tuas armaduras e vai dizer, agora eu vou te fazer dependente de mim. Foi assim que ele fez comigo no escritório. E comigo também, porque por vezes eu me limitava tanto, e aí ele começou a mostrar pra mim que não era os meus planos. Sim. E sabe o que me impactou, Maria? Sim. Foi quando eu abri o Instagram uma certa vez e tinha uma fotinha assim no Instagram de uma pessoa. Era Deus, né? A imagem de Deus com um bonequinho pra trás, bem grandão. Eu não sei se você já viu Já. essa imagem. E aí o bonequinho que tá pra trás é bem grandão. E o boneco que tava na mão da menina era bem pequenininho. E ali foi uma mensagem muito forte pra mim, porque na mensagem dizia o seguinte: ele tava pedindo o boneco pequeno pra entregar o boneco maior. E foi um ponto, assim, uma virada de chave pra mim, porque eu tava entendendo o seguinte, que se eu entregasse os meus planos, o meu sonho, a minha vontade e renunciasse isso que era pequeno, ele me entregaria algo maior. Sim. E foi muito doloroso pra mim, porque por vezes a gente não sabe lidar com o não de Deus. Sim. A gente quer ouvir só o sim, Aquilo a gente que quer... nos conforta, aquilo que a gente quer. A gente quer ouvir o sim, a gente quer ouvir o talvez, mas o não a gente não aceita. E quando eu ouvi o Senhor falar assim, ó, se você continuar tentando, você vai cavar ainda mais o seu fundo do poço. Sim. E cada vez mais eu relutava contra as vontades dele, porque para mim era muito difícil, como você falou, me tirava da minha zona de conforto. E iria fazer com que eu estudasse muito mais, que eu me dedicasse muito mais. Então, de certa forma, eu não queria viver os planos deles, porque iria dedicar mais tempo, mais estudos, e ia dedicar renúncia, renunciar à sua própria vontade, os seus próprios planos, desejos. E eu digo que hoje eu vivo um plano que eu não fiz. Sim. Eu nunca fiz planos de palestrar, nunca fiz planos de ter podcast, e hoje eu vivo os planos dele. E aí você para e pensa o seguinte: por vezes você acha que o seu plano é lindo, é perfeito, é maravilhoso, é grande, Sim. mas ele tem algo ainda muito maior. E a gente demora para receber isso porque ele tá tentando e a gente não quer. E é isso que a Bíblia fala, os planos de Deus são muito maiores e melhores do que a gente pode imaginar. Então, quando eu me vi naquele cenário, casar, e junto com meu marido ter um escritório de contabilidade, na verdade uma boutique de negócios que lá é multinegócios, né? Contabilidade, consultoria, estruturação, são várias coisas. E liderar uma equipe. Então, assim, eu me senti despreparada. E foi um momento muito difícil para mim, a qual eu queria parar, a qual eu queria renunciar. Eu olhava e me achava infrutífera, improdutiva e queria o tempo todo pedir para Deus me tirar de lá. Até que chegou uma fase que eu queria desistir de tudo, estava bem complicado para mim. Passei por muitos desafios no escritório, com colaboradores, mas muito mesmo. E teve um tempo que, numa conversa minha com o Senhor, pedindo para desistir de tudo, para Ele me tirar daquilo e me dar algo que eu gostasse de fazer, que seja na área da moda. O escritório é no Brás, então eu podia montar uma loja de roupa, eu podia fazer aquilo que eu queria e que já tinha experiência. Foi aí que nasceu o projeto Mulheres Indesistíveis. Um dos tópicos desse projeto foi porque o Senhor falou que teve um encontro comigo e o Senhor disse para mim: eu vou te ensinar ser indesistível em meio à tua dor.
Não é a tua dor que vai te governar, não é a tua dor que vai te fazer desistir, mas eu vou te ensinar a ser indesistível em meio à dor. E através de você se tornar indesistível, eu quero que você alcance outras mulheres a não desistir delas. Que lindo. Então, a gente precisa o tempo todo governar aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas mãos. Ser indesistível é olhar para o desafio, olhar para a tua família, olhar para o teu casamento, olhar para a tua maternidade, olhar para a sua vida pessoal. Você que antes de ser 1001 função, existe uma mulher preciosa que está dentro de você. E sobre você há um propósito, há um chamado, você é especial para Deus. Não importa os desafios que deram errado, o que importa é que eles são cicatrizes e só gera autoridade quem tem cicatriz. E você é uma mulher indesistível no seu propósito. Eu tô diante de uma que não desistiu. Em meio à depressão, em meio ao problema, em meio ao território geográfico sendo mudado, a gente não pode desistir. Sim. E todas as vezes que eu penso vem uma adversidade e a gente olha e fala assim, poxa, esse desafio tá mais forte que o outro, mas será que eu vou conseguir ultrapassar disso? E aí eu me lembro que existe um propósito acima disso. E hoje no escritório, eu faço toda a parte de gestão do escritório, contratação, toda a parte organizacional ali da empresa, as atividades do dia, e toda segunda e toda sexta eu tenho um momento com Deus, com os colaboradores. Que legal. E nem todos eles professam a mesma fé que eu. Mas teve deles que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E ali, com muito trabalho, muita construção, eu trouxe Jesus para dentro da empresa, que foi um projeto a qual ele já tinha dado para o meu marido, já estava ali há muito tempo. Só faltava ser inserido no coração dos colaboradores. Que coisa e hoje linda. a gente contempla milagres lá dentro deles. Eles já têm mais fértil, uma sensibilidade, né, das coisas de Deus. As coisas, os desafios vêm no dia a dia? Vêm. A adversidade vem. Mas é diferente. Deus é a nossa força. Tu falou que teve depressão. Eu tive depressão e síndrome do pânico. E é parecido os sintomas. A síndrome do pânico, eu não podia tomar banho sem que minha mãe não estivesse na porta me olhando. Eu dormi por 4 meses no quarto da minha mãe com meu padrasto. E sem conseguir dormir no meu quarto sozinha. Então, e estava na fé. Então, quantas vezes eu me sentia ali com medo, me sentia insegura, mesmo assim, Deus não deixou que eu desistisse, mesmo naquele momento. De pessoas olhar para mim e falar, você vai viver dependente de remédio a vida toda. E eu dizer, eu conheço um Deus que faz milagre. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, vai ser o mesmo Deus de amanhã. Ele não muda, ele não se limita. Então, assim, você precisa buscar essa ajuda psicológica, você Maria, precisa buscar medicina, mas eu fui curada sem precisar. Para a glória de Deus. Que coisa linda. E a gente, por vezes, agora falando para você, né, que por vezes é cristã, acredita em Deus e acha que isso não acontece com pessoas que estão dentro da igreja. É uma grande... É uma coisa que nós acreditamos errado. Porque eu estava na igreja, eu orava, eu lia a palavra, sim, eu estava na presença do Senhor, mas aconteceu comigo. Então, não é a questão de... E eu tinha esse preconceito, né? De sim, falar, só tem depressão, só tem ansiedade, quem não está na presença, né, de Deus. Sim. Só que a gente faz isso errado. E só para que vocês entendam um pouco mais, o nosso podcast ele é voltado para mulheres que trabalham no digital. Então, começar falando de propósitos é começar por onde tudo começou. Porque quando a gente não tem um propósito, Maria, pode ter certeza absoluta que o dinheiro ele passa na nossa mão e ele voa. Porque você está trabalhando pelo dinheiro. E trabalhar por dinheiro faz com que você perca muito mais dinheiro do que você imagina. Com certeza. Você tem que trabalhar com valor, você sim, tem que trabalhar com princípio. Sim. A partir do momento que aquilo que você está trabalhando não tem mais um propósito, você está trabalhando para alguém e não tem propósito naquilo, pode ter certeza que aquele dinheiro vai voar da sua mão. Então, em tudo que a gente faz, tem que ter um propósito. Sim. Tem que ter um princípio. Qual que é o seu propósito? É fazer com que empresas cresçam, é fazer com que empresas alcancem novos níveis, escale cada vez mais. Sim.
é fazer com que pessoas sejam transformadas, isso é trabalhar com um propósito. E aí o dinheiro ele passa a ser consequência daquilo que você faz. E eu trouxe você aqui hoje para falar sobre isso, para falar sobre propósitos, sobre liderança feminina, esse meio de empreendedorismo feminino, mas sem sair do assunto propósito, que a gente trabalha com propósito, né, Maria? Dentro da sua empresa, o trabalho que você faz com seus colaboradores é muito lindo. Qual empresa hoje em dia reúne os seus colaboradores para fazer uma oração? É uma empresa que tem princípios, é uma empresa que tem valores inegociáveis. Sim. E eu faço isso na parte de contratação. Eu falo, você não é obrigada a participar. Se você quiser se retirar numa sala, porque você não pode forçar. Sim. Mas é respeito uma cultura também da empresa. Então, assim, eu respeito, não quer participar, vai para uma sala. Mas até hoje, graças a Deus, isso nunca aconteceu. Que delícia. Todos participam. E como a gente fala hoje em dia do empreendedorismo feminino no mundo digital? Hoje em dia o digital está muito em alta. As pessoas estão a todo tempo buscando inovação, a tecnologia se inova a todo momento. E 70% das mulheres empreendedoras, elas buscam o digital. É um número muito grande. De somente 30% delas ficam fora do digital. E ainda mais depois da pandemia, o digital ficou muito forte. E como que eu vivo o meu propósito no digital e ele florescendo e alcançando vidas? Porque o que eu sempre falo, para mim é impossível você fazer um stories, ou você divulgar o seu produto, ou você fazer uma reunião por fazer. Porque você está ganhando o seu salário ou porque você é pago para isso? Não. Ou porque você precisa colocar o dinheiro para pagar suas contas? O propósito vai muito além disso. O dinheiro vira consequência. Você frutifica na vida do outro, tu que faz o tráfego pago, tu sabe. É muito bonito você conseguir ali o resultado para o teu cliente florescendo, você automaticamente vai florescer com ele. É muito lindo viver isso, Maria, Sim. Porque assim, quando Deus falou para mim, você vai levantar empresas e pessoas, e eu dizia, não, é impossível, cada vez que eu vejo um resultado positivo, cada vez que eu vejo a empresa crescendo, gás. Me dá uma felicidade muito grande, porque Deus acreditou nisso, Ele já sabia disso, e eu não. Sim. A gente tem aquele costume de querer ver tudo pronto, tudo lindo, tudo perfeito, a mesa já tá pronta, mas não quer ir pros bastidores fazer o preparo. E engraçado é que quando a gente não trabalha com propósito, com princípio, por exemplo, eu trabalho com contratos. Se eu assinar um contrato onde Deus não está presente naquilo, aquele contrato ele não flui. Sim. Por qual motivo? Ali só tinha dinheiro, tanto da parte de um quanto da parte de outro. Tava fora. Então, eu não fecho o contrato sem que Deus me direcione. Érica, você nunca fechou? Já fechei, Maria. Já fechei porque eu sou limitada, não sou perfeita. Sim, claro. Já fechei porque a pessoa, vamos. Olha, você precisa melhorar isso, isso e aquilo. Só que aí as pessoas querem uma fórmula mágica, que é tudo pronto. Eu te entrego o dinheiro na sua mão, você me entrega o resultado e minha empresa. É isso aí. E aí acaba que não acontece, não flui, porque naquilo não tinha propósito. E aí quando você percebe que não tinha propósito dentro daquele negócio, dentro daquele contrato, ou seja, a contratação de um funcionário, se não tiver propósito nisso, mais cedo ou mais tarde, não vai fluir. Essa parceria ela vai ser desfeita. Seja uma demissão ou um contrato interrompido. Porque aquela pessoa só estava pensando no dinheiro, enquanto ela estava te pagando. Olha, eu te pago tanto, é muito isso, você não está satisfeito? E aí não tem propósito dentro disso. Quando não tem propósito, isso se rompe. Então, é importante a gente entender que em tudo que a gente faz existe um propósito. Acreditando ou não, existe. E sem contar que, assim, hoje em dia, as pessoas estão muito mais frias do que antes. Eu te contrato porque tu tem as qualificações que eu preciso, mas você não está preocupado. Se o seu funcionário estiver bem, o seu colaborador, ele vai florescer muito mais na sua empresa do que ele lá, depressivo, cabisbaixo, dependente de remédio controlado. Então, assim, lá no escritório, eu me preocupo muito com a qualificação, porque isso é importante.
Sim. Mas eu me preocupo também, e o principal é como tá o emocional dele, Isso como é tá a alma dele. sensacional. Porque nós somos seres humanos, Érica, principalmente mulher. Nós somos emocionais, tem a fase da TPM, tem a fase que, sei lá, o filho fez uma birra, o casamento não tá muito bem, ou você se olha no espelho e diz, hoje eu não me achei legal. Porque a gente é mulher e a gente é Sim. emocional. E as emoções hoje em dia têm sido um dos maiores problemas na sociedade. Então eu busco muito, eu prezo muito. Não somos perfeitos, né? Temos nossas falhas, porque nós somos seres humanos, mas eu busco muito os colaboradores estarem bem. O emocional deles. Eu faço reunião semanalmente com cada departamento. Com cada departamento eu faço todos os dias. Mas com cada colaborador eu faço semanalmente para saber como ele está. Que legal, mas Se isso, tá tudo isso bem. daí, Maria, é muito importante, porque assim, ó, a empresa quando ela escala é crescer. Quando ela cresce, ela atinge. Hoje você trabalha com quantos colaboradores? 16. 16. Indireto, fixo no escritório são 6 e o restante é home office. Quando a empresa ela escala, ela passa por um processo onde ela delega funções. Quando passa a delegar funções, por exemplo, eu tenho um gerente de projeto. Esse gerente de projeto, ele não, por vezes, ele não está preocupado com o emocional do funcionário, ele está preocupado com a demanda dele. E as empresas não entendeu ainda que o que traz resultado são pessoas trabalhando com um propósito. Se aquela pessoa ela não está feliz dentro da sua empresa, ela vai entrar na zona de conforto, ela não vai fazer o serviço dela direito. O que tem que ser feito, o básico, o mínimo, ela vai fazer pensando somente no que está garantido. Para isso, então eu vou fazer só isso, não faz além. E a Bíblia é o nosso maior manual de vivência aqui na Terra, seja no meio empresarial, seja no meio familiar. A Bíblia é o nosso maior manual. Então, Deus está sempre nos convidando a sair da zona de conforto. Quanto mais habilidade a gente tem, mais autoridade a gente gera. Sim. Quanto mais habilidade a gente tem, mais a gente serve, mais a gente consegue frutificar na vida do outro. Sim. Por isso que é importante, eu tenho uma especialidade, mas eu posso buscar mais, eu posso ir além de mais. Então, quando a gente percebeu, me policio muito, que eu sempre fui uma pessoa... Antes de ter um encontro genuíno com Deus, eu não nasci em berço cristão, eu sempre fui uma pessoa muito acomodada, que queria as coisas fáceis. Então, quando vi um desafio, era como se fosse uma menina mimada. Eu já fazia birra, já queria desistir, começava, não dava continuidade nas coisas. Então, quando eu comecei a ter um entendimento com Deus, e isso não é fácil, é um processo que você vive, você vai vendo que você precisa estar em constante evolução. Sim. Isso faz parte também de glorificar o nome de Deus. A Érica, quanto mais a Érica se especializa, mais a Érica gera autoridade. E o que a gente coloca na internet? Hoje na internet virou uma terra de todo mundo fala o que quer, todo mundo expõe seus pensamentos, o Instagram é meu, a rede social é minha cultura, tudo bem e tá certo. Mas só que como que você vai resplandecer nas redes sociais, como que você vai frutificar na vida de outra pessoa se por dentro você tá todo machucado, se você não sabe nem quem é você não vive o seu propósito. Então, seja na sua área profissional, seja na sua área familiar, seja no digital, seja qualquer que for o seu negócio, eu aconselho você a descobrir primeiro quem você é. Para que você nasceu? Faça uma autorreflexão uma vez por semana, de saber, eu estou no caminho certo? Eu estou sendo melhor? O que eu posso melhorar como líder? O que eu posso melhorar como serva? O que eu posso melhorar dentro da minha casa, comigo mesma? Porque nós não podemos nos esquecer. É tão difícil a gente manter uma rotina de autocuidado. Às vezes é a mulher que trabalha, é a mulher que cuida do filho, é a mulher que tem o digital, é a mulher que faz 1001 reuniões, é executiva, mas também tem aquela que é do lar. Então, assim, você tá vendo que a todo tempo existem vários perfis de mulheres e várias mulheres que empreendem de forma diferente. E o que acontece com isso? Nós precisamos, em meio a tudo isso, olhar para dentro de nós. É porque nesse meio termo, nesse meio do caminho aí, Maria, é onde as pessoas se perdem. Porque o que acontece? Elas não estão focadas exatamente no que elas estão buscando ser. Sim. Como pessoa e como profissional. E hoje em dia, é até bíblico. É bíblico. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre
tudo que você for fazer, dê o seu melhor e faça como se fosse para Deus. Sim. Inclusive, eu fiz uma live com esse tema. Você vai fazer um feijão, vai fazer um arroz, vai fazer uma janta. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Você vai lavar roupa, vai passar a roupa do seu filho, dê o seu melhor. Você vai subir uma campanha, você vai montar uma estratégia, dê o seu melhor. Você vai pagar para uma pessoa fazer algo para você, dê o seu melhor. Porque não adianta a gente fazer pela metade, porque Deus está vendo. Por vezes você vai achar que, não tem ninguém vendo. Tem. Ele sonda e conhece os nossos corações. E é naquele momento onde ninguém está te vendo, ele está vendo. E ele sabe se você deu o seu melhor, se você fez com dó, com preguiça, fez um meia boca, vou fazer só pra... Então ele sabe tudo, ele sonda tudo. Por vezes a gente perde um emprego, Sim. perde um contrato, perde um relacionamento, Sim. seja conjugal ou uma amizade, e não entende o porquê que perdeu. Na verdade, perdeu porque você não fez o seu melhor. Você não fez o que tinha que ser feito. Então, se você perdeu um contrato, reveja o que você fez ali. Tem humildade para poder reconhecer que você perdeu porque não deu o seu melhor. E isso que tu falou é um ponto muito importante de você rever, né? Essa parte de você perder um contrato, perder um cliente. Poxa, eu falhei em alguma coisa. Então, vamos aqui, vamos reunir a equipe, vamos, no caso a Érica, deixa eu ver aqui o que eu fiz para que eu esteja perdido, mas o próximo isso vai servir de aperfeiçoamento e de experiência para que eu não venha perder. E muitas vezes a gente entra aí no ego, não, saiu, foi ele que perdeu. Não, ambas as partes. Sim, o que eu posso rever? Isso se chama humildade. A gente entender, reconhecer que errou e querer sempre melhorar. E eu te digo, porque assim, a gente tem mais de 400 clientes e eu fico vendo que assim, tem muita briga de ego. Sabe, quando você olha assim, pessoas que tinham tudo para florescer, tem um bom produto, tem um baita, como que eu posso falar? Percentual, assim, que você olha uma capacidade que a pessoa tem de crescer, mas às vezes perde oportunidade, perde cliente, perde pessoas que podem ser boas e frutíferas ao seu lado por causa do orgulho, por causa do ego. Sim, isso daí, Maria, é um ponto muito importante a ser dito, sabe? Porque, por vezes, empresas e empresários, eu digo no contexto geral, Sim, no sim. modo geral, perde pessoas e aí é feita uma avaliação muito superficial. Saiu porque tinha que sair. Desfiz o contrato porque tinha que desfazer. Não, não é por isso. Tudo tem Aquela pessoa era uma pessoa excepcional demais para estar contigo. Porque você não valorizou ao ponto dela permanecer contigo. Sim. Então a gente precisa sim colocar o ego de lado, a vaidade de lado. Por quantas vezes eu não trabalhei para pessoas onde eu tive que colocar meu ego e minha vaidade de lado. Porque eu tinha propósito. Então, eu preferia dar margem para o meu propósito. Sim. Em obediência ao Senhor. Aí você vai perguntar para mim, Érica, mas o que é obedecer ao Senhor? Quando a gente tem uma certa intimidade com Deus, é muito... É audível, é perceptível a voz dele. Então, vai acabando que a gente vai fazendo em obediência a ele, Sim. pelo nosso propósito, porque ele sabe o que ele tá fazendo. Só que, por vezes, isso vai ter ali no meio ego, vaidade, Sim. que você vai ter que deixar de lado. Aí você permanece naquilo por propósito. E aí o dinheiro é consequência. Sim. Então, por isso que esse tema, falar de propósito, falar de empreender no digital... Empreender no digital, propósito, tá interligado. Tudo atrelado, é uma engrenagem, né? Um vai dependendo do outro, um vai sendo alimentado pelo outro. E isso é fundamental. E assim, quanto mais você floresce nesse mercado que a gente está hoje, que é o digital, você vê a vida das pessoas sendo impactadas. E você vê que eu estou cumprindo o meu propósito. Mas para a Érica frutificar e estar onde está hoje, que é só o começo do que ainda está por vir, a Érica teve que descobrir qual é a sua verdadeira identidade. Isso tudo que a Érica viveu de loja, de falência, do processo, fazia tudo parte do processo para você chegar onde você está hoje. Então, todos os desafios que a gente passa na vida
são professores, a gente vai ganhando patente. Olha, esse desafio foi vencido, mas uma patente ela tem. Então, vamos olhar para os desafios como patente, escadas para que a gente possa subir para o próximo nível. Todo desafio que vir na tua vida, não é fácil estar falando isso. Eu falo porque quando vem de desafios muito grandes para mim, eu olho e falo assim, quando eu penso que aquele desafio vai ser maior do que aquilo que o Senhor me chamou, eu digo, opa, ele está sendo só uma escada, ele está sendo só um professor, porque muito maior é o governo que o Senhor tem preparado para mim. E nós mulheres somos, a pessoa diz hoje muito assim, o lugar da mulher é onde ela quiser. Sim, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Sim. Mas cada uma de nós foi chamada para um propósito. Nós não podemos olhar para a grama do vizinho, para o Instagram do vizinho, para a empresa do vizinho e dizer, olha, ela é mais verde, ela é mais frutífera. Não, o meu vai florescer na estação certa, mas para isso eu também preciso fazer a minha parte. O que eu preciso fazer? Quais as atitudes que eu devo tomar? Quais ambientes eu devo deixar? Quais ambientes eu devo frequentar? Quais as pessoas que eu devo ouvir? Quais são os mentores no digital? Seja seletivo. Escolha aquilo que vai te trazer conhecimento, aquilo que vai te agregar valor. Isso é muito importante. Sim. Não olhar coisas banais, mas sim, isso está me agregando valor. Isso faz parte do meu propósito, então eu vou me modelar, eu vou me espelhar, mas sempre visando que é o propósito dele e eu tenho o meu propósito. Isso é muito importante. Que coisa linda. Maria, já estamos encaminhando para o final. E assim, que mensagem linda que você trouxe e foi exatamente guiada por Deus, né? Quando você falou assim para mim, Érica, eu tô nervosa. Eu falei, calma. O Senhor, Ele está conduzindo. E propósito é isso, é a gente caminhar em uma direção onde a gente não está vendo o próximo passo. Sim. Mas Ele já fez a nossa estrada, o nosso caminho. É confiar nele, porque Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe para onde Ele está te levando. Por vezes você está passando por um momento difícil, está com medo e acha que aquilo é o fim. E não é o fim. É só uma forma dele te encaminhar para o lugar certo. Ele vai tirar você de onde você está. Eu saí do fundo do poço e ele me levou para a terra prometida. Eu estou vendo a minha terra prometida de longe. Mas uma coisa é certa, ele cumpre todos os planos. A palavra dele não volta vazia, Maria. Se ele te prometeu algo, ele vai cumprir. Ainda que você não acredite, como eu não acreditava. Sim. Ainda que você não esteja vendo, como eu não via. E para mim era como se eu estivesse nadando contra a maré. Mas uma coisa é certa, a gente acreditando ou não, ele faz. Sim. Ele dá um jeito. Vai direcionando, vai colocando no caminho. Ele conclui até que a Érica vire gestora, até que a Érica, eu cheguei a palestrar para 40 pessoas. Eu nunca tive esse plano, eu nunca tive esse projeto. Então eu vivo os sonhos de Deus. Então por vezes a gente vai ter que ouvir sim o não de Deus para ter que viver os planos e projetos dele, que são muito maiores, mais lindos que os nossos. Verdade. E assim, eu concluo a minha primeira, meu primeiro episódio. Tem muita coisa boa vindo por aí, muitas convidadas também. E eu queria que você deixasse aí uma palavra para quem está nos assistindo, deixasse uma mensagem, falasse para as pessoas aquilo que vier dentro do seu coração, que eu tenho certeza que vai ser guiado pelo Espírito Santo, por Deus, né? E é contigo, Maria. Bom, eu quero dizer para você, independente do seu gênero que você está nos assistindo, que você é precioso. Você é preciosa para Deus. Sobre você há um propósito inimaginável. O que eu te convido, tudo isso aqui que a gente falou é lindo e parece ser muito fácil de ser vivido. Mas eu te falo que todos os desafios que nós passamos, tudo aquilo que nós vivemos para estarmos aqui onde estamos hoje,
vale a pena ser indesistível no seu propósito. Não desista da sua vida, não desista de você, não desista de nenhuma habilidade a qual o Senhor colocou sobre as suas mãos, porque você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo e você nasceu para frutificar em Deus. Encerrando esse podcast, eu quero que você olhe para dentro de você e declare no mundo físico, porque reverbera no mundo espiritual: eu sou uma bênção. Me ensina, Senhor, como viver o meu propósito. Me ensina a ser melhor e florescer a cada dia. Seja indesistível. Ai, que mensagem linda, maravilhosa. E se você não conhece, não segue ainda a Maria, vai lá no Instagram dela, Maria Ingrid. Ela é uma pessoa que é um alimento diário ali, um pouquinho de Deus. A Maria, ela é uma pessoa que fala muito sobre vida saudável. Ela me inspira muito, viu, Maria? Apesar de ter uma vida saudável, eu me inspiro muito em você, porque é uma pessoa que já acorda 5 da manhã ali com uma garrafa de 1 litro na mão. Então, corre para seguir ela lá. Eu tô no processo de emagrecimento. Mas é lindo, você é indesistível mesmo, porque você não desiste do seu processo de emagrecimento. E hoje as pessoas querem tudo de uma hora para outra. E aprender com você isso é sensacional, porque o emagrecimento ele não vai vir da noite pro dia. O propósito ele não vem da noite pro dia. O sucesso ele não vem da noite pro dia. É um processo e a gente precisa entender que há um processo. E minhas redes sociais também, vai lá, segue Tráfego, não é tráfico, Tráfego com Érica Batista. Eu também compartilho lá um pouco de estratégia, Deus, família, sempre tô ali... E assim, vida saudável também. Claro que esse não é o meu intuito falar sobre vida saudável, né? Mas te convido a ir lá, olhar um pouquinho da minha história, porque é sensacional, tem a história completa lá. E os próximos episódios estou trazendo convidadas especiais demais, assim como a Maria. E você não perde por esperar. Iremos divulgar as datas dos próximos e fiquem ligadinhos nos próximos. Agradeço a todos que ficaram aqui até o final. Agradeço a Maria, a toda a equipe. Muito obrigada a todos e até a próxima.